Mais um Ornitólogo Responde, onde eu vou caminhando, passareando e respondendo as perguntas enviadas por vocês. Estou aqui de volta na Mata Atlântica, já vi alguns passarinhos aqui, mas nada de muito especial. Mas vamos então às perguntas. A Valéria Boldrin. William, me ajuda nessa dúvida a respeito do pato do mato. Os que vivem em parques na cidade são considerados domésticos? Ô Valéria, então, vai depender muito do pato que você viu. Tem alguns que são realmente domésticos, assim, às vezes o pessoal do parque que cria. Tem outros que são patos selvagens que aparecem ali e se usam daquele hábitat adequado para eles. Às vezes tem uma lagoa no parque, uma área aberta, um lago, eles aparecem. Eu já vi as duas situações. Os patos do mato, que são selvagens de fato, são animais mais ariscos, você tenta se aproximar, eles já saem em voo. Enquanto que os patos do mato domesticados, né, que é os patos domésticos, que é a mesma espécie inclusive, não necessariamente eles são pretos, assim, que é a cor da ave nativa, da sua forma selvagem. Tem uns que são brancos, tem mescla de branco com preto. São aves mais mescladas de forma geral. E são bem mansinhos também, você consegue se aproximar, tirar foto. O Roy pergunta aqui, ó, William, eu nunca saí para corujar, pois eu tenho receio do efeito da luz nos olhos das corujas. Eu sei que todo mundo faz, mas o que realmente é sabido sobre as possíveis consequências disso nas corujas, nunca encontrei nada concreto sobre. Então, Roy, pesquisa, joga aí no Google, uso de lanternas e flashes nas corujas prejudica a visão das corujas? Você vai cair num artigo, numa matéria de muitos anos atrás, escrita por mim, que está no site Aves de Rapina Brasil. Fiz uma revisão ali na literatura sobre esse assunto. A exposição a flashes e a lanterna nas corujas é similar ao que acontece com a gente. As pessoas ficam tirando foto da gente com muito tempo, aquele flash começa a arder os olhos, dá aquela cegueira momentânea. Isso acontece com as corujas. Lanterna é a mesma coisa, ficar apontado lanterna pra gente, uma lanterna potente, de ficar com aquela cegueira momentânea, depois a visão volta. Por curtos períodos não tem problema, que é o que acontece na maioria das vezes. Às vezes tem 2, 3 pessoas com flashes ali nas corujas ou com uma lanterna potente. Claro que estressa um pouco as corujas. Os simples fatos de a gente estar ali em campo, caminhando na floresta já é um estresse para a natureza, mas é um impacto baixo. O que eu sempre falo nesses casos é o uso com moderação, né, com cautela. Não abusar muito do flash, né, usar ali, de preferência poucas pessoas utilizando. Não induzir as corujas a voarem quando estiver fotografando elas durante a noite. Porque essa cegueira momentânea, por mais que volte a visão 1, 2, 3 segundos após, se durante essa cegueira momentânea a coruja voar, ela pode colidir com um galho, com o tronco da árvore, com algum obstáculo. Aí sim vai causar um impacto significativo, que a ave pode ficar machucada, ir a óbito, enfim. Que o Nando pergunta, gostaria de agradecer pelo conteúdo maravilhoso dos seus vídeos. Pô, obrigadão, Nando. E meu filho Benjamin ama seus vídeos, nós viajamos para os Estados Unidos e gravamos vários vídeos de aves. E eu queria saber onde eu posso compartilhar esses vídeos. Você pode compartilhar aqui mesmo no YouTube, viu? Sobe os vídeos aí, coloca o título, coloca o link às vezes aqui nos comentários do Planeta Aves, caso você precisar de alguma identificação. Pegue fotos também nesses momentos, poste no Wikiaves, no eBird, Biofaces, que os moderadores costumam identificar as fotos, caso você estiver precisando de identificação. Grupos de identificação, tem alguns grupos em algumas outras redes sociais que você posta a foto ou o link do vídeo, as pessoas prontamente identificam. Então são muitas as possibilidades, tá? Sobre a sua outra pergunta, quais os tipos de corvos que existem no Brasil e qual a diferença entre os corvos do Brasil e o dos Estados Unidos? Bom, na verdade, no Brasil não existem corvos selvagens, não existe corvos no Brasil. As aves, o grupo das aves que chamamos de corvos, né? Elas ocorrem na América do Norte, Ásia, Oceania, Europa, mas no Brasil não tem corvos. Mas aqui tem as gralhas, que é da mesma família, a família Corvidae. Enquanto os corvos mais clássicos, as espécies mais populares, têm a plumagem toda preta, incluindo bico e patas, as gralhas, pelo menos as espécies que ocorrem aqui do Brasil, elas têm um padrão de plumagem assim, que vai do preto ao amarelo, do preto ao branco, ou azul e preto, ventre claro com dorso escuro.
algumas têm um tipo de topete, então são aves bem diferentes. Muito inteligentes também, são grandes imitadoras, algumas espécies como gralha cancã, gralha picaça, imitam sons de outras aves, então são aves bem interessantes. Banana Meat. William, qual a ave que te fez gostar desse mundo dos pássaros? No meu caso foi um ferreirinho relógio. Legal, cara. Olha, é difícil, hein? Difícil. Tem o gavião-pato, o gavião de penacho, algumas espécies de aves de rapina que tiveram uma presença marcante na minha vida, mas antes delas eu já gostava de aves. Cara, puxa, quando eu era criança, eu lembro que me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi um surucuá variado, o Trogon surrucura. Eu achei aquele bicho magnífico. Dali, de onde eu tenho memória, dali começou a me despertar a curiosidade em querer saber mais sobre as aves. E quando eu vi um gavião peneira, né, peneirando, pairando no ar assim, foi bem marcante também. Joaquim Pedro fez uma pergunta complexa aqui, ó. Parabéns por mais um vídeo e esse canal é um sucesso incrível. A respeito dos nomes populares, como é o procedimento para alterar o nome vernáculo adotado pelo Comitê de Registros Ornitológicos, que é o CBRO, né? Tem alguma regra? Imagino que sim. Sim, Joaquim, tem uma regra, tem um comitê, né, de pessoas, de pesquisadores que analisam as propostas, aprovam ou não. Que assim, nomes populares é o nome que as pessoas falam, não tem regra. Por exemplo, você pega aí a avoante, tem muitos lugares que o pessoal chama ela de arribaçã, pomba de bando, pomba amargosa. Você pega o urubu-rei, por exemplo, tem gente que chama ele de corvo branco. Você pega o sabiá-cica, que é um papagaiozinho, chama de sabiá. Então, é nome popular, não tem regra. Mas o que acontece é que o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, de sigla CBRO, de tempos em tempos, eles atualizam a lista de aves presentes no Brasil, a lista taxonômica, nomenclatura científica, atualização, classificação das aves nas famílias, ordens, subfamílias, enfim. E também eles trazem nessa lista das aves do Brasil os nomes vernáculos técnicos, que é como se fosse o nome oficial em português de cada ave no Brasil. Justamente por isso, né? Tem um nome científico que já tem essa função, mas esses nomes em português, esses nomes vernáculos técnicos, é para popularizar as aves entre o público leigo, entre fotógrafos, observadores de aves, justamente pelo fato que tem espécies que têm 5, 10, 20 nomes pelo Brasil afora, ou nomes que se aplicam a várias espécies, então é uma maneira de unificar um nome para evitar essas confusões, né? Sobre o processo de alterar o nome vernáculo técnico no CBRO, existem algumas formas. Você pode escrever um artigo, uma nota científica bem embasada, justificando que você gostaria que aquele nome fosse alterado, trazendo todas as justificativas, publica esse artigo e envia para o comitê. Envia por e-mail, entra em contato com eles e eles vão analisar a sua proposta. Também não precisa necessariamente escrever um artigo. Tem pessoas que simplesmente escrevem uma carta, um e-mail, também bem embasado, bem justificado do porquê mudar o nome daquela ave. Porque mudar o nome vernáculo é algo que causa assim, um certo transtorno. O nome já se popularizou entre as pessoas e você de repente muda. Então é um negócio complexo e que é feito com muita cautela pelo comitê, só em casos que realmente se vê uma necessidade clara, sabe? Às vezes os próprios membros do comitê, como meu amigo Fernando Costa Straub, ele teve em uma das edições que ele sugeriu ali entre os membros do comitê a alteração de vários nomes vernáculos das aves brasileiras e todo mundo aceitou as sugestões dele e foram alterados vários nomes, assim, várias correções na gramática, na pronúncia, foi bem legal. Tipo, por exemplo, o gavião de rabo barrado, que é o Butelbonotatus, mudou para gavião urubu, que é um nome vernáculo que tem tudo a ver com a ave, pelo mimetismo que ele tem com os urubus, pela semelhança. Gavião de rabo barrado é um nome muito artificial, né? Ninguém se fala por aí. Teve um amigo meu, o Túlio Dornas, que ele escreveu um artigo sugerindo a mudança do nome do pica-pau do Parnaíba, que é o Celius obriene, para pica-pau da taboca, que tem tudo a ver com o ambiente onde a ave viva, porque
Parnaíba foi o local da descrição da espécie. Não é um nome que se falava muito assim. Então, eu achei muito boa a sugestão, foi aceita pelo CBRO. Teve uma outra mudança de uma tiriba que tem ali no nordeste de Goiás e sudoeste do Tocantins, que carregava o nome de um naturalista inglês, nome difícil de pronunciar, e ele sugeriu para a tiriba do Paranã, já que a ave vive basicamente na bacia do rio Paranã. Uma pausa estratégica aqui só para dar um recado. Eu já falei aqui várias vezes no canal, mas esse ano estou intensificando a campanha. Mas agora em maio, no terceiro final de semana de maio em São Paulo capital, vai acontecer o Avistar Brasil, que simplesmente é o maior evento de observadores de aves da América Latina. Tem palestras, passarinhadas, atividades para crianças, feira e muito mais. Eu estarei presente. Vai ter novidades esse ano, novidades em relação ao Planeta Aves lá no Avistar. Então quem puder, quem gosta de aves e natureza, ó, estão todos convidados, pois vale muito a pena a participação. Para se inscrever e participar é só acessar esse site do evento aqui, ó, avistarbrasil.com.br, beleza? É verdade que as águias sobem quando velhas para o alto de uma montanha e se renovam, arrancando as penas e trocando seu bico? Já perguntei, mas não fui respondida. Ô Délia, essa é uma história de renovação e superação bem bonita, né? Mas é uma lenda, não é verdade, tudo falso. Até fiz um vídeo no canal aqui tempos atrás explicando detalhe por detalhe sobre essa lenda, sobre essa crendice. Eu vou deixar aqui, ó, fixado aqui ou aqui, não lembro onde aparece. Aí você assiste aí. Eu vou resumir bem, é tudo falso. As aves, a parte queratinosa do bico se desgasta e cresce de novo. Mas as aves não arrancam o próprio bico, todo o bico. É uma estrutura óssea ali por baixo. Então elas iriam a óbito. Arrancar todas as penas do corpo, como conta essa história, também não faz o menor sentido. E as águias não arrancam as próprias penas, assim, de uma vez só. Isso não acontece. Também não vivem 90 anos, assim. As aves mais velhas na natureza que a gente conhece, águias, né, no caso, passam 40, 50 anos no máximo, não mais que isso. E também não ficam sem se alimentar por tantos dias como é contado nessa história aí, que fica semanas sem se alimentar. Não, uma águia ficar mais de uma semana sem comer, ela vai a óbito. Enfim, é uma história bonita, mas não tem nenhum fundo de verdade por trás dessa história. Espero que você tenha aprendido um pouco mais do Planeta das Aves. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreva, pois Planeta Aves é um canal especializado no assunto, com vídeos toda semana. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.